E aí, pessoal, bora estudar pneumologia para a prova final? É o último repasso do semestre aí, só falta essa prova. Estou trazendo um repasso para vocês aqui, como sempre, eu vou tentar fazer da forma mais simples possível. Começando então por TEP, tromboembolismo pulmonar. A etiologia por transtorno por trombo venoso profundo, trans ou crônico. Aí pode ser por gás, gorduras, líquido amniótico, por cirurgia, geralmente cirurgia de trauma, imobilização maior a 3 dias, que pode ser por ACV e paciente internado em UTI. Viagens longas, acima de 6 horas, estrógenos, no caso dos anticoncepcionais orais, obesidade, antecedentes familiares, câncer e síndrome nefrótico. A fisiopatologia é uma obstrução das artérias pulmonares de pequeno, médio e grande calibre. E desbalance VQ. Clínica, os sintomas. Frequente, dor e dísnea. Típico, tosse. Não frequente nem típico, hipotensão, hemoptises. Aí, signos. Aumento da frequência cardíaca e respiratória. O quadro clínico. Dor em 65%. Edema 88%, eritema 34%, calor local 40%. Aí tem os signos, né? Signo de Omans, dor na panturrilha com a flexão dorsal. Signo de Oileu, não sei como que fala isso aqui. Dor à palpação do cordão venoso em zona poplítea. Signo de Pratt, presença de 3 veias dilatadas na região pré-tibial que persistem ao elevar a extremidade em 45 graus. Diagnóstico, a escala de Wells para TEP, né? A clínica de... aí vai pontuando, né? No caso de clínica de TVP, marca 3 pontos, EP mais provável 3 pontos, antecedentes TEP e TVP 1.5, frequência cardíaca maior a 100, 1.5, imobilidade maior ou igual a 3 dias ou cirurgia 4 semanas prévias, 1.5, hemoptises 1 ponto, malignidade 1 ponto. Aí os resultados vão levar isso aqui. Se for menor a 2 pontos, risco baixo. De 2 a 6 pontos, risco moderado. Maior a 6 pontos, risco alto. Maior a 4 pontos, EP provável. E menor a 4 pontos, EP pouco provável. Aí aqui tem um esquema sobre trombose venosa profunda. Aí aqui suspeita clínica da TVP, a evaluação clínica, TVP provável, se faz ecografia venosa por compressão, Doppler. Aí no caso de negativo faz dímero D, no caso do dímero D negativo, a TVP é excluída. Aí no caso do dímero D dá positivo, faz uma ecografia ao final de uma semana. Aí no caso pode confirmar ou não essa TVP. Aí tem aqui também um esquema sobre TEP. Aí suspeita clínica de TEP, evolução clínica, evaluação clínica, aí probabilidade baixa ou moderada. Dímero D negativo, TEP excluída. Dímero D positivo, vai ser feita uma tomografia helicoidal. No caso de uma negativa, né, de um resultado negativo nessa tomo, se faz uma ecografia venosa. Se o resultado da ecografia for negativo, exclui a TEP. Se for uma ecografia com resultado positivo, já começa o tratamento. Aí, no caso dessa tomo que foi feito ali ser positivo, é confirmado a TEP e começa o tratamento. O tratamento. Os pacientes hemodinamicamente estáveis. Vai tratar com rivaroxaban, que atua sobre o fator X da coagulação, e pacientes hemodinamicamente inestáveis,
O primeiro seria cirúrgico e o segundo com fibrinolíticos. Agora, EPOC, enfermidade pulmonar obstrutiva crônica. Ela é progressiva, prevenível e tratável. Não tem cura, é só tratamento. Inflamação crônica do parênquima pulmonar e vias aéreas. Persistente limitação do fluxo aéreo, não melhora com broncodilatadores. Células envolvidas, macrófagos. E os fatores desencadeantes podem ser ambientais e pessoais. Nos ambientais, tabaquismo, que é o principal, prevalece 85%. Aí ocupacionais, indústria de carvão, por exemplo, né? Aí poluição, exposição à queima de biomassas, seria no caso de quem tem fogão a lenha em casa, por exemplo. E os pessoais, pela genética, aí asma e hiperatividade dos brônquios e infecção repetitiva. Aí diagnóstico diferencial asma versus EPOC. Eu sei que não vai cair asma, mas como é o diagnóstico, um dos principais diagnósticos, é o principal diagnóstico diferencial da EPOC, eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada, que é crônica não progressiva, inflamação eosinofílica, vias aéreas, reversível, pode estar presente em 10%, declínio leve e tabaco ou outros fumos, outras fumaças, né, ausente. Aí a EPOC, que ela é crônica e progressiva, o certo seria deixar o cigarro ou evitar trabalhar em lugares aí, tipo, que oferece a fumaça, esse tipo de coisa. Aí, neutrofilia, CD8+, citoxinas, vias aéreas mais parênquima pulmonar. A classificação da EPOC, onde é usado a clínica para classificar. Aí o VF1 pós-broncodilatador. Pode ser leve, moderado ou grave. Aqui, menor a 10%. Sintomatologia. Escala de MMRC, escala da Disney. Aí também com pontos aqui para dar o resultado dessa sintomatologia, dessa escala. Aqui 0 pontos, esforços intensos. 1 ponto, subir escadas, que é disneia leve. 2 pontos, caminha mais devagar que as outras pessoas devido à disneia produzida. 3 pontos, disneia ao caminhar menos de 100 metros ou alguns minutos. E 4 pontos, disneia em repouso. Aí o tratamento, ele depende dos sintomas. Aí ele vai pegar para o tratamento a VF1, leve, moderado, grave ou muito grave. E os sintomas mais exacerbação, que estaria ali classificado em A de 0 a 1 ponto. Esse 0 a 1 ponto é esses pontos aqui, ó, do caso da sintomatologia. De 0 a 1 ponto, então, é classificado A. B, maior ou igual a 2 pontos. E exacerbação, uma vez ao ano, independente de internação. Então, esse vai ser levado em conta, essa exacerbação, se tiver uma vez ao ano, mesmo que não seja internado. Aí o tratamento farmacológico, no caso aqui do grupo A, antimuscarínico, LAMA, broncodilatadores e beta-agonista LABA. Aí é recomendado para alargação, mas pode ser usado em encurtação também. Aí no caso, aqui classificado como B, vai usar LABA, formoterol, mais LAMA, tiotrópico, combinados. E se usa de ação curta. E o E, que é sobre exacerbação, nesses pacientes vai usar LABA mais LAMA mais corticoide inalado, que pode ser usado aqui o budesonida. Ó, esses pacientes necessitam corticoides inalados. Diagnóstico da EPOC. Sintomas, suspeita. Fator de risco, suspeita. Espirometria, diagnóstico obrigatório. O VF1 da espirometria, ele não é usado para diagnosticar, e sim para estadificar a EPOC em leve, que seria 80, moderada, grave ou muito grave, que seria menor a 30. Terapias adjuvantes.
O2 domiciliar para FEV1 menor a 30, que é muito grave, de 15 a 18 horas por dia. E avaliar em 60, novamente em 60 a 90 dias. Diagnósticos diferenciais: asma, TBC, insuficiência cardíaca congestiva, bronquiectásias e bronquites obliterativa. Indicações de internação: por insuficiência renal aguda, suporte domiciliar, que no caso a pessoa que vive longe do serviço de saúde, comorbidades graves, insuficiência cardíaca congestiva, enfermidade hepática, novos sinais, novos hallazgos ao exame físico, por exemplo, cianoses, gravidade dos sintomas, ausência de resposta aos tratamentos farmacológicos. Critérios para internação em UTI: disneia grave não responsiva ao tratamento inicial, alteração do estado mental como confusão, letargia e coma, VMI, empeoramento persistente e inestabilidade hemodinâmica. Os métodos de diagnóstico: eletrocardiograma, ecocardiograma, hemograma, alfa-1 antitripsina, gasometria e outros. Agora vamos falar sobre tuberculoses. O agente etiológico, Mycobacterium tuberculosis, ele é unilateral. Essa tuberculose ela é unilateral, lado direito. Tosse com expectoração maior a 2 semanas. Frequência quando teve contato com o agente. Aí VIH, MDR, XDR, todos os pacientes diagnosticados têm que ser investigados para tuberculose. No caso, então, de VIH, multidrogoresistente ou multidrogoresistente estendido, todos os pacientes diagnosticados têm que investigar tuberculose. É um agente aerógeno na forma mais frequente, né? Tá aí transmitido pelo ar. MDR, multidrogo resistente, resistente a 2 fármacos de primeira linha. Aí os fármacos de primeira linha: rifampicina, pirosinamida, etambutol e isoniazida. Eu escrevi errado aqui, é isoniazida. Vamos ver se dá para corrigir aqui, se dá para colocar uma observação. Mas é isoniazida. Aqui, multidrogo resistente estendida, resistente a 2 fármacos de primeira linha e 1 ou 2 fármacos de segunda linha. A etiologia: bactéria do não, eu não entendi o que quer dizer isso aqui, ele falou lá na aula e eu não anotei. Dei uma olhadinha no conteúdo de vocês, no material de vocês, se vocês têm explicação desse bactéria do não aqui, mas provavelmente isso daqui também nem vai cair. Aí, imóvel, não tem esporas, facultativo aeróbio, crescimento lento a cada... Isso aqui é importante, isso aqui eu acho que pode cair. O crescimento é lento a cada 18 a 24 horas, uma vez por dia. Sintomas cardinais. A triada seria empeoramento da disneia, empeoramento da expectoração e empeoramento do aspecto da expectoração. Aí, manejo, ABCD. O A, antibiótico moderado, 3 sintomas cardinais, ou 2 sintomas, sendo um purulento, necessidade de VM invasivo ou não. O B, broncodilatador leve. O C, corticoide moderado. E o D, dose, níveis de pressão grave, terapia O2. Patogenia: primeiro, macrófagos inativados. Segundo, os linfócitos T que ativam os macrófagos, células epitelioides. Terceiro, as células epitelioides e células de Langerhans. Aí levam as células de Langerhans e em quarto, as células de Langerhans e as epitelioides formam parte do granuloma tuberculoso. A fisiopatologia: a dose infectante é muito baixa, aproximadamente 10 bactérias em um indivíduo susceptível. E aqui tem um desenho, ele fez um desenho parecido com esse na aula lá, da fisiopatologia da tuberculose.
Acontece que o macrófago não, pelo que ele explicou, o macrófago não consegue dar conta, digamos assim, dessa infecção, e aí ele vai chamar a célula dendrítica para ajudar. Aí essa célula dendrítica puxa os linfócitos, eu não sei explicar bem direito, mas está aí para vocês verem como que seria mais ou menos o ciclo da tuberculose, essa fisiopatologia. Aí espécies reativas de O2, superóxido, peróxido de hidrogênio, radical hidróxido e radical hipocloroso. A baciloscopia tem uma sensibilidade muitíssimo baixa, já que é muito difícil tirar o Mycobacterium, expelir, né, o Mycobacterium pela tosse. E também não diferencia se o Mycobacterium está ativo ou está morto. Aí o resultado da baciloscopia ele é dado com esses símbolos aqui, como cruzes, né? Baciloscopia. Não se observa bacilo ácido álcool resistente em 100 campos observados, se a baciloscopia for negativa. Aí, número exato de bacilos por 100 campos se observa de 1 a 9 BAR em 100 campos observados. Aí, como eu estava falando aqui dos resultados positivos, né, que são marcados aqui por essas cruzes. Uma cruz é menor a um bacilo ácido álcool resistente, promédio por campo em 100 campos observados. Duas cruzes, de 1 a 10 bacilos ácido álcool resistente, promédio por campo em 50 campos observados. Três cruzes, mais de 10, eu não vou falar, mais de 10 bar, bacilos ácido álcool resistente, promédio por campo em 20 campos observados. Aí, targets em fármacos. Ácidos micólicos, isoniazida, atua a nível dos ácidos micólicos, lípidos livres, complexos complexo arabinogalactano. Etambutol, único bacteriostático, atua ao nível do complexo arabinogalactano. Peptidoglicano, membrana plasmática. Aí, rifampicina, principal fármaco de primeira linha para tuberculose, atua ao nível do ARN, polimerasa. Pirazinamida, fármaco de primeira linha para tuberculose intracelular, potencia o macrófago e se crê que atua ao nível das libossomas e peroxissoma, diminuindo o pH. Aí tem aqui para lembrar, né? RIP, que as vogais, aqui são os nomes dos remédios, né? RIP, aí as vogais atuam a nível da membrana e as consoantes atuam dentro das células. E aqui RIP novamente, que são todos os que começam aqui com R e P, todos são bactericida. E o que começa com E é bacteriostático. Aí a clínica da tuberculose, eu deixei para vocês verem aqui o esquema que ele colocou lá na aula. Vou deixar no material aí para vocês verem. Manifestações clínicas. Pulmonar. Tosse mais baixa de peso mais subfebril. Pensar em TBC ou câncer. Pleural. Dolor torácico mais clássico. Ganglionar. Escrófula. Renal. Triada colombino. Leucocitúria, cultivo negativo em urina, pH ácido menor a 6,8. O pH normal é 6,8, então o pH ácido menor a 6,8 faz parte dessa triada. Genital, epididimites ou prostatites, esterilidade afeta a cola, a cauda do epidídimo. Sexo feminino, salpingites, trompas de falópio. Miliar, pulmonar ou extrapulmonar, menor a 2 milímetros. Meningite, típico por mais déficit nervoso. Aqui tem o par cranial, né, desse déficit nervoso, que é o sexto par cranial afetado pela TB. Pericardite constritiva. Suprarrenal seria a insuficiência suprarrenal. Vertebral, o mal de Pote, principalmente vértebras toracolumbares,
por abscesso frio. E ele explicou bem o que é esse abscesso frio aí na aula. Localização mais afetada pela TB na América do Sul é a pleura, depois os gânglios linfáticos. Ele frisou isso aqui, pode ser que caia isso aqui na prova. Quando se considera um paciente altamente contagioso? Tuberculose laríngea, tuberculose aqui está por ordem, né? Do mais contagioso para o menor contagioso. Tuberculose laríngea, tuberculose pulmonar, microscopia de frótis de esputo positivo, lesão cavitária em raio-x de tórax, novas lesões, e tuberculose não tratada ou tratada inadequadamente. As situações clínicas, HIV e SIDA, derivação gastrointestinal, silicoses, transplante, carcinomas, hemodiálise, insuficiência e diabetes mellitus. Diagnóstico: a clínica, raio-x, o ADA, aí o cultivo, que é o gold standard. O líquido, 1 semana pelo método MODS, 2 semanas por Ogawa. Aí ele pediu para focar nesse MODS aqui, que é de 1 semana. Aí sólido, que é o Middlebrook, que é 1.5 m, e esse Lowenstein-Jensen aqui, que ele falou que também é o mais importante. Aí PCR, o PCR tem esse GeneXpert 2 horas R aqui, e o que ele falou que é mais importante, o Genotype INS 48 horas RI. Aí baciloscopia negativa, é como se fosse o ciclo aqui do cultivo. Se a baciloscopia for negativa, vai para o líquido e sólido. Se for positivo, PCR Genotype. Aqui tem um esquema, o esquema que está falando sobre tudo isso que eu falei no texto aqui do diagnóstico. Tá tudo nesse esquema aqui, que ele falou que é bom dar uma olhada. Aí PPD, maior a 5 mm em HIV, e o resto é maior a 10 mm. Alto risco de reativação da tuberculose, HIV, menor de 5 anos de idade, infecção de tuberculose recente dentro de 2 anos de tratamento, usuários de droga endovenoso, drogas IV, DBT, ERC, medicamentos imunossupressores, silicose. Aí tuberculose latente, estado de resposta imune sem manifestação clínica. Pela OMS, 1/4 da população mundial tem de 5 a 10% de progressar a TB ativa. O risco maior de reativação, como falei ali em cima, é menor a 5 anos, infecção recente e imunossupressão. Aí tem aqui, ele falou sobre quantiferon, essa parte aqui, ele falou bastante, então eu acredito que possa cair alguma coisa na prova sobre isso aqui. Então a sensibilidade do quantiferon é 95%, a especificidade 98%, visitas 1, leitura objetiva, efeito BCG não e efeito de imunossupressão positivo. Aí PPD, 70% de sensibilidade, 60% de especificidade, visitas 2, leitura subjetiva, efeito BCG sim, e efeito de imunossupressão positivo aqui 3 vezes. Aí o PPD falso positivo, beta-CG, tuberculose atípica, e falso ou negativo, imunossupressão. Gente, eu vou pedir para vocês darem uma boa olhada nesse quadro aqui, que pode ser que caia alguma coisa, e eu não entendi esse quadro direito, então vou deixar para vocês estudarem aí. Guia clínica, definições operacionais. Caso de TB pansensível, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e tambutol, sensível a todos os fármacos. Caso de TB multidrogo-resistente, MDR, resistente aos fármacos de primeira linha, rifampicina e iso. Caso de tuberculose extensamente resistente, XDR, resistente a mais de 2 fármacos, MDR mais fluoroquinolona. Condição de ingresso segundo antecedente de tratamento,
Caso novo, tratamento menor a 30 dias. Caso antes tratado, tratamento maior a 30 dias. Recaída, baciloscopia positiva. Abandono recuperado, paciente abandonou o tratamento depois dos 30 dias e quer voltar ao tratamento. Fracasso do tratamento. Os medicamentos aqui R e IPE não funcionou. A condição de egresso de pacientes com TB pulmonar em tratamento com esquemas para TB sensível. Pansensível, curado, culmina esquema de tratamento baciloscopia negativa. Tratamento completo, culmina o esquema de tratamento sem baciloscopia. Então não pode se dizer que ele está curado, porque ele completou o tratamento, mas ele não fez o exame. E o fracasso do tratamento, ao 4º mês de tratamento, não houve conversão. Aí conversão, 2 baciloscopias negativas, com intervalo de 1 mês. MDR e XDR. Curado, culmina o esquema de tratamento mais 10 meses de baciloscopia negativo. E fracasso, 6 meses de tratamento sem conversão. Aqui ele deixou um quadrinho para a gente estar dando uma olhada. Tem bastante coisa aqui, mas o que ele falou que é mais importante é o tratamento aqui da TB sensível, incorporação da 3ª dose na 2ª fase, que é a fase de esterilização do esquema para tuberculose sensível para reduzir as recaídas. E estandarização do início de tratamento dentro das 24 horas posteriores ao diagnóstico. E aqui no tratamento TB resistente, o que é para focar mais aqui, que é para focar, né? Porque as outras coisas ele não deu muita importância. É estandarização do início de tratamento até 15 dias posterior ao diagnóstico de qualquer outra forma de TB. Pessoal, o que eu tinha para vocês de pneumologia era isso aí, o repasso ficou curto, mas eu vou falar para vocês, deem uma boa olhada no material. Eu tive uma experiência hoje de ficar estudando só por repasso. Eu achei a prova hoje de psiquiatria meio complicada, porque eu estudei só por repasso e estudei pouco. Então não foquem só nisso aqui, estudem o material, estudem os resumos que vocês têm aí, as anotações de vocês. Se for possível, comprem resumo do pessoal que está vendendo, os repassos deles aí. E é isso aí, pessoal. Bom estudo para vocês, boa prova. E Feliz Natal. Pessoal, eu vou ver o pessoal na prova, mas às vezes a gente não tem tempo. Então, Feliz Natal para vocês, um próspero ano novo, tudo de bom. Eu vou deixar o material desse que eu usei aqui nesse repasso no primeiro comentário fixado para vocês baixarem. Vai ter um link ali para vocês baixarem. Vou pedir para vocês mais uma vez curtirem o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para quem vocês quiserem aí o vídeo. E é isso aí, pessoal. Até mais.